Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Bom, vamos começar nosso episódio de hoje com algumas reflexões do episódio passado, que foi o capítulo 1 ao 5 do terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico. O que nós podemos ver? Que o episódio passado fala bastante de pecados contra os mandamentos. O que é pecado, vamos dizer assim, numa tradução hoje? Seriam os erros contra os 10 mandamentos. Para você que não viu os episódios anteriores, vou estar relembrando o que são os 10 mandamentos, mas dá uma pesquisada aí nos episódios para trás que você vai encontrar. Vamos lá. Número 1, não terá outros deuses. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas. 2, não fará para ti imagem de escultura, ou seja, imagem que fala que é Deus e santificar aquilo que seja Deus, enfim. 3, não tomar o nome de Deus em vão, juro por Deus, prometam em Deus, isso é um mandamento. 4, lembrar-se do sábado para santificar. O que nós podemos tirar disso? É um dia de descanso, né? Necessariamente ser sábado, ou ser sexta, ou ser quinta. É um dia de descanso de todo o trabalho. 5, honrar o teu pai e tua mãe. Isso já fala por si só, né? 6, não matarás. 7, não adulterarás. 8, não furtarás, que é roubar, né? 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que seja isso? É mentir do amiguinho do lado. E 10, não cobiçarás, porque a cobiça é inveja. Nós não vimos os pecados capitais ainda, mas mais para frente, isso é um spoiler. E o que nós podemos ver? Que o episódio anterior fala que todas as pessoas, independente da posição na sociedade, no reino, estão sujeitas ao erro. E fala muito sobre sacrifício, né? O que nós podemos ver que na Bíblia esse sacrifício representa a pessoa mostrar o que ela fez, né? Porque ela vai estar sacrificando algum bicho, alguma coisa assim. E traduzindo para o tempo de hoje, né? Lembrando que essa tradução nossa aqui do programa, tá? Nós podemos ver o sacrifício como se redimir, né? Conhecer o erro, reconhecer o erro. Primeiramente, olhando para si, porque você tem que reconhecer o seu erro, não é um amiguinho do lado, não é aquele que vai apontar seu erro. Primeiro você reconheça, por mais que alguém te fale. E quando for erro com você mesmo, olha no espelho, se aceita que você errou e faz de tudo para não errar de novo. E quando for o erro com o próximo, vai lá pedir o perdão do indivíduo, né? Vai lá pedir a desculpinha. Agora, se a pessoa vai perdoar ou não, aí é outra história. Mas aí é problema dela ou dele. Simplesmente a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque lembrando que a Bíblia é um manual individual. Cabe a você ou não aprender as condutas que tem que ter e seguir. Você não é obrigado a nada, você não é forçado a nada. Mas, voltando na parte do perdão, vou falar um spoiler, a gente vai ver o que acontece. A gente já viu isso bem pra frente, tá? Foi bem um spoiler mesmo. Então, vamos nos equipar aqui para começar a nossa leitura de hoje. Mas antes, eu vou tomar um cafecito. É café. Mas eu gosto de vinho também. Mas isso é café. E sem açúcar. Porque tomar café com açúcar é meio complicadinho, né? Vamos lá, vamos iniciar a leitura de hoje, partindo do capítulo 6 do livro de Levítico. Respira. Livro de Levítico, capítulo 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:
Quando alguma pessoa pecar, a transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou ao que depois de sua mão ou roubou, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todos em que os homens costumam pecar, será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o pedido que achou, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabidal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem é dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa trará ao sacerdote. E o sacerdote fará a expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer de todas as coisas que faz, sendo culpado nelas. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até amanhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora ao arraial, para o lugar limpo. E o fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A lei da oferta de manjares. E esta é a lei da oferta de manjares. Um filho de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e dele tomará o seu punho cheio de flor de farinha da oferta e do azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então acenderá sobre o altar, cheio do suave é isso, pois por seu memorial ao Senhor. E o restante dele comerão, Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação comerão. Levedado não cozerá, sua porção que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dele. Astuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nela será santo. A oferta na congregação dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que lhes for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta dos manjares continua, a metade dela pela manhã, e a outra metade à tarde. Numa caçola se fará com azeite, cozidos trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás de cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo que o estatuto perpétuo seja, toda será queimada ao Senhor. Assim toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. A lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo, se espargir algum sangue do seu... Tudo que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre o seu vestido, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro que for cozido será quebrado, porém se for cozido em um vaso de cobre, esfregar-se-á e levantar-se-á-se na água. Todo varão entre o sacerdote a comerá, coisa santíssima é. Porém nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiação do santuário, se comerá no fogo, será queimado. A lei da expiação da culpa, capítulo 7. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam os holocaustos, degolarão a expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fessura, também ambos os rins e a gordura que nelas há.
que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é: todo varão entre os sacerdotes comerá no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a expiação do pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda a oferta que cozer no forno, com tudo que se preparar na sertã e na caçoula, será do sacerdote que a oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro, a lei do sacrifício da paz. Esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscozerão asmos, e coscosrões asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado com sua oferta, com sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargirá o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício de sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá. E o que dela ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar de carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne o seu sacrifício pacífico se comer no terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será. E a pessoa que comer ela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas outra carne qualquer que estiver limpo comerás dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, comer da carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Me desculpem? Deus proíbe o comer a gordura e o sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem carneiro, nem cabra comerás, porém pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comerás. Aqui nós vemos como é importante a interpretação da Bíblia, tá? Senão, você não vai comer carne. Vamos lá. Porque qualquer que comer gordura do animal do qual se oferecer o Senhor, oferecerá do Senhor oferta queimada. Voltando, porque qualquer que comer a gordura do animal do qual se oferecer ao Senhor, oferta queimada. A pessoa que comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comerás em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. As porções dos sacerdotes falou mais ao Senhor, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor seu sacrifício pacífico, trará sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas ao Senhor. Gordura no peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão, seus filhos. Também a espádua direita dá-lhes ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, este terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel do seu sacrifício pacífico, e os dei a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor. No dia em que apresentou para administrar sacerdócio ao Senhor, o que o Senhor ordenou que se lhes desse dentro dos filhos de Israel, no dia em que ungiu, o estatuto perpétuo é pelas suas gerações.
Esta é a lei dos holocaustos, da oferta de manjares e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta da congregação e o sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Capítulo 8. A consagração de Arão e seus filhos. Falou mais Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que fizeste. E Moisés fez chegar a Arão e aos seus filhos, e os lavou com água, lhe vestiu a túnica, e cingiu-os com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele a efode, e a cingiu com o cinto lavrado do efode, e o partiu com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mintra sobre a sua cabeça, e na mintra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele o santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os seus filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu com o cinto e apertou-lhe as tiaras como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e espargiu do altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins de sua gordura, e Moisés o queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, e a sua carne, e o seu esterco, queimou com fogo para fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, e os pedaços e a gordura. Porém as fressuras e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada. Era ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão com os seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés tomou seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar aos filhos de Arão, e Moisés pôs aquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor, e tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e a espada direita. Também do cesto de pães asmo que estava diante do Senhor, tomou o bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e o coscorrão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espada direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante ao Senhor. Depois Moisés tomou-as das suas mãos, e os queimou no altar sobre holocaustos. Estas foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito, e moveu-se por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e espargiu sobre Arão, e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos com ele. E santificou a Arão e os seus vestidos, e os seus filhos, e os vestidos de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos:
Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da congregação. Voltando, e ali comei com o pão que está no cesto da consagração, como tem ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne do pão queimarás no fogo. Também na porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprires os dias de vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez esse dia, assim o Senhor ordenou se fizeste, para fazer a expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da consagração, à porta da tenda da congregação, dia e noite. Por 7 dias o fareis guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Capítulo 9. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e os seus filhos e os anciões de Israel e disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-o perante o Senhor. Depois falaram aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano, sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro, pois sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, amassados com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenou Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação, e pôs-se perante o Senhor. E disse Moisés: Estas coisas que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, e faz a tua expiação de pecado, e o teu holocausto, e faz a expiação por ti e pelo povo. Depois faça a oferta do povo, e faça a expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou as bases do altar. Mas a gordura e os rins, e o redenho do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e o queimou sobre o altar. E lavou as fressuras e as pernas, e as queimou sobre o holocausto do altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e o preparou segundo o rito, e fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda que o cobre e a fressura, e os rins, e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre o peito, e ele o queimou, a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou a sua mão ao povo e abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoou o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque fogo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário,
e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Sereis santificado naqueles que se cheguem a mim. Voltando, e disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filho de Uzil, tio de Arão, e disse-lhe: Chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegou, e levaram-se nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossos vestidos, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrares na tenda da congregação, para que não morreis, estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pela mão de Moisés. Olha que eu falei de vinho, hein, que eu gostava de vinho, hein? Só que lembrem-se que é necessário uma interpretação da Bíblia para atribuir os significados, não é uma escrita literária, tudo bem? A lei acerca das coisas santas. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-se levedura junto ao altar, porquanto uma coisíssima santíssima é. Portanto o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espada da oferta alçada comereis no lugar limpo, tu e teus filhos contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos o sacrifício pacífico dos filhos de Israel. A espada da oferta alçada e o peito da oferta do movimento estarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo, para si e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar. Os filhos de Arão ficaram dizendo: Por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor deu a vós, porque levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente a vez de comê-lo no santuário, como eu tenho ordenado. Então, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta de expiação do pecado, seria, pois, aceita aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, foi aceito aos seus olhos. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Agradeço a sua audiência e lembrando, por que nós procuramos fazer uma interpretação no começo dos vídeos? É uma reflexão das ideias da leitura do episódio anterior, mas lembre-se que cada um vai ter uma compreensão diferente que nós vamos atribuindo significados. Nós aqui do programa não somos donos da verdade, nós temos uma grande ignorância perante a Bíblia,
perante qualquer outra coisa, mas o importante é buscar sempre uma melhor compreensão e uma obtenção de consciência daquilo que está querendo ser ensinado perante a escrita. Lembrando que isso daqui é um manual. Então nós temos que saber entender e encaixar as peças desse manual para que as coisas comecem a fazer sentido de uma maneira correta e simples. Tudo bem? Eu agradeço a sua audiência. Lembre-se, curta, compartilha e comenta no vídeo e até o próximo episódio.